Em 1805, na pequena cidade de Kroppenstadt, Alemanha, nasceu George Miller. Filho de um coletor de impostos, ele cresceu cercado por números, dinheiro e uma fé nominal. Desde cedo, porém, seu coração se inclinava para o pecado. Ainda menino, Miller já furtava moedas da própria casa. Aos 14 anos, seu coração se endureceu ainda mais. Mentia com facilidade, enganava seus amigos e gastava o dinheiro de seu pai com jogos, bebidas e festas. Não havia temor de Deus, só o desejo de viver à sua maneira. Aos 16 anos, enquanto o pai sonhava em vê-lo um pastor, por prestígio e salário, George estava sendo preso por fraude e má conduta. Foi detido, exposto, envergonhado. Quem olhasse para aquele rapaz pensaria, um caso perdido. Mas os céus sabiam, ali havia um instrumento que Deus haveria de quebrar, moldar e usar. Aos 20 anos, já em Halle, numa universidade onde deveria estar estudando teologia, ele continuava vivendo uma vida dupla. Até que num convite aparentemente simples para uma reunião de oração na casa de um amigo, tudo começou a mudar. Porque Deus é especialista em transformar os improváveis. E onde o pecado abundou, a graça começou a transbordar. Nem todas as revoluções começam com trovões. Às vezes Deus muda destinos em silêncio, dentro de um quarto simples, com meia dúzia de pessoas ajoelhadas em oração. Era o ano de 1825. George Miller tinha apenas 20 anos. Ainda vivendo com aparência de teologia, mas com o coração longe de Deus, foi convidado por um amigo para uma reunião de oração. Ele foi, não por fome espiritual, mas por curiosidade. Mas naquela noite, algo mudou. Ele viu algo que nunca havia experimentado: fé viva. Aquelas pessoas oravam com fervor, liam as Escrituras com paixão e falavam com Deus como quem fala com um pai real. Aquilo o desarmou. Pela primeira vez, George viu cristãos que não tinham apenas religião, tinham um relacionamento com Deus. Nos dias seguintes, uma luta interna começou. Deus estava chamando. George, como um vaso rachado, começou a se quebrar por dentro. Em silêncio, no quarto, em lágrimas, ele se rendeu. Senhor, toma minha vida, eu não quero mais viver para mim. Nasceu ali um novo homem. O jovem mentiroso foi transformado em intercessor. O rebelde foi chamado à obediência. George Miller agora queria mais do que teologia, queria Deus. Ele não sabia ainda, mas essa entrega simples seria o início de uma jornada que impactaria milhares, tudo por meio da fé e da oração. Conversão é só o começo. Quando Deus chama um homem, ele o convida a um caminho estreito, onde fé não é teoria, mas dependência viva. George Miller aceitou esse chamado, com radicalidade. Após sua conversão, George começou a estudar a palavra com intensidade, mas logo percebeu algo. A fé viva que o transformara não combinava com o cristianismo frio e formal que via ao seu redor. Na universidade, os futuros pastores eram sustentados pelo Estado. Suas pregações e destinos eram comprados com dinheiro. George, agora com o coração inflamado, recusou-se a seguir esse sistema. Se Deus me chamou, Ele me sustentará. Eu não aceitarei salário fixo, nunca pedirei dinheiro a homem algum. Orar será meu sustento. Foi uma decisão ousada, irresponsável aos olhos humanos, mas profundamente alinhada com a vontade de Deus. Pouco depois, ele ingressou no Instituto Missionário de Londres, mas enfrentou enfermidades e dificuldades. Ainda assim, mantinha-se firme. Viveria pela fé, custasse o que custasse. Sua confiança não estava em homens, mas no Senhor que conhece cada necessidade antes mesmo que ela seja pronunciada. E foi em meio a esses testes que George Miller entendeu. A oração seria sua arma, sua ponte, sua base. E ele começaria a registrar, um por um, os milagres que o céu liberaria em resposta. Não era apenas uma vida nova, era o nascimento de um ministério, fundado não em dinheiro, nem em fama, mas na radical confiança no Deus que tudo pode. Alguns são chamados aos púlpitos, outros aos desertos. George Miller foi chamado aos dois.
Mas foi em Bristol que a visão de Deus começou a tomar forma diante dos olhos humanos. Em 1832, já casado com Mary Groves, George Miller sentiu claramente a direção do Senhor: deixar Londres e mudar-se para a cidade portuária de Bristol, na Inglaterra. Lá ele assumiu o ministério pastoral em uma igreja simples, mas com um detalhe incomum: recusou o salário fixo. Ele colocou uma caixa na entrada do templo e comunicou: só aceitarei o que Deus tocar no coração das pessoas para ofertar. Viverei pela fé e darei testemunho disso. Muitos acharam imprudente, outros o chamaram de fanático, mas George estava determinado a provar que Deus ainda cuidava dos seus, sem manipulação, sem apelos, sem controle humano. Mas foi em Bristol que algo começou a incomodá-lo profundamente. As crianças, órfãs nas ruas. Cenas diárias o feriam. Meninos dormindo sobre o frio das pedras, meninas sem roupas, alguns morrendo de fome, enquanto tantos cristãos fechavam os olhos. George orou, clamou e entendeu: o que posso fazer para mostrar ao mundo que Deus ainda é fiel? Cuidar dos que ninguém quer e depender unicamente da provisão dos céus. Nasceu ali a semente do que se tornaria um dos maiores projetos sociais da história cristã: os orfanatos de George Miller. Não havia dinheiro, nem apoio oficial, mas havia fé. E fé, para Deus, é capital suficiente para mover montanhas. Fé que não se transforma em ação é apenas teoria. George Miller não acreditava apenas com palavras, ele provava com a vida. E quando viu o sofrimento dos órfãos, não perguntou quem fará, mas disse: Senhor, eis-me aqui. Em 1835, George Miller começou a orar especificamente: Senhor, se for da tua vontade que eu cuide dos órfãos, envia os recursos. Não pedirei nada a ninguém, só a ti. Dia após dia, ele orava. E os milagres começaram. Sem campanha, sem panfletos, sem pedidos. Chegaram móveis, doações, alimentos, dinheiro, tudo como resposta direta à oração. No ano seguinte, 1836, o primeiro orfanato foi aberto, uma casa simples, acolhendo inicialmente 30 meninas órfãs. George e sua esposa cuidavam de tudo, desde a limpeza até o ensino da Bíblia. Mas aquilo era só o começo. A cada nova criança, Deus provia. A cada nova necessidade, uma nova resposta do céu. As crianças não apenas eram alimentadas, mas eram educadas, vestidas com dignidade e, sobretudo, conheciam o amor de Jesus. George não estava apenas salvando vidas, estava plantando eternidade no coração de uma geração rejeitada. Ele começou a anotar cada oração e cada resposta, milhares delas, ao longo dos anos. Seus diários se tornariam prova viva de que Deus ouve e responde aos que nele confiam. Enquanto o mundo confiava em estratégias, George confiava na palavra. Enquanto uns acumulavam fortunas, ele acumulava testemunhos. E o céu sorria. O que começa com fé pequena, cresce com obediência constante. George Miller não tinha um grande plano, mas tinha um grande Deus. E quando os céus encontraram um homem disposto a confiar radicalmente, os milagres se tornaram diários. Com o sucesso do primeiro orfanato, logo surgiram novas necessidades. Mais crianças chegavam, mais camas eram necessárias, mais pão, mais roupas, mais espaço. George voltou a fazer o que sabia: orar. Senhor, se queres que cuidemos de mais, envia os recursos. Tu és o pai dos órfãos. As respostas continuavam chegando. Envelopes anônimos com dinheiro, doações inesperadas, provisões de última hora, muitas vezes no exato momento da necessidade. Certa manhã, as prateleiras estavam vazias. Não havia leite, não havia pão, nada. Mas George colocou as crianças à mesa, como fazia todos os dias, e disse: Vamos agradecer pelo alimento que o Senhor vai nos dar. Enquanto as crianças fechavam os olhos e oravam, um padeiro bateu na porta. Disse que havia sentido no coração
que deveria assar pães extras naquela noite. Poucos minutos depois, um leiteiro também apareceu. Sua carroça havia quebrado bem em frente ao orfanato e o leite teria que ser usado imediatamente. Coincidência? Não, era o céu provendo como sempre faz para aqueles que confiam. Em poucos anos, os orfanatos passaram a abrigar centenas de crianças. E George nunca pediu um centavo a ninguém. Apenas orou. A apreensão crescia. A responsabilidade aumentava. Mas a paz também, porque a fé verdadeira não depende da lógica, depende da fidelidade de Deus. Miller nunca entrou em dívidas, nunca atrasou um pagamento e, mesmo com recursos limitados, nunca recusou uma criança. A fé verdadeira não é testada apenas nos momentos de facilidade, mas nas tempestades que ameaçam derrubar o que construímos. George Mueller conheceu essas tempestades, mas jamais desistiu. Ao longo dos anos, apesar dos milagres, Mueller enfrentou críticas severas. Muitos diziam que seu método de viver pela fé era ingênua, até irresponsável. Pessoas próximas o acusaram de ser imprudente. Outros o ridicularizaram por recusar pedir dinheiro diretamente. Além das críticas, vieram as perdas pessoais. A morte de sua amada esposa Mary em 1870 foi um golpe profundo. Mesmo assim, ele continuou firme no chamado. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", repetia em oração. Problemas financeiros em escala humana também ameaçaram os orfanatos. Havia dias em que a provisão parecia impossível. Mas George Mueller nunca vacilou. Ele sabia que a verdadeira provisão vem de Deus, não das mãos humanas. Sua perseverança tornou-se testemunho vivo para toda uma geração. Ele mostrou que, mesmo em meio à dor, a fé que não desiste permanece firme. Mais do que um fundador de orfanatos, George Mueller tornou-se um exemplo eterno de dependência total, oração incessante e confiança absoluta. Quando um homem vive para Deus com toda a sua alma, seu legado ultrapassa gerações, fronteiras e até mesmo o tempo. George Mueller partiu deste mundo em 1898, aos 92 anos, deixando para trás não apenas centenas de órfãos cuidados, mas um testemunho vivo de fé inabalável. Durante sua vida, ele fundou 5 orfanatos que abrigaram, alimentaram e educaram mais de 10.000 crianças. Nunca pediu dinheiro diretamente a alguém, apenas orou e confiou na provisão divina. Registrou milhares de respostas de oração, mostrando que Deus ainda é poderoso e fiel. Inspirou milhões ao redor do mundo a viverem uma vida de dependência total de Deus. Hoje, seu exemplo segue vivo, incentivando cristãos a orar sem cessar, confiar sem vacilar e amar sem limites. George Mueller provou que a fé não é apenas uma palavra bonita, é uma força que move céus e terra, que transforma vidas e abre caminhos onde não há. Seu legado é um convite para cada um de nós. Será que confiamos em Deus como Ele confiou? E você, está pronto para viver uma fé que desafia o impossível?